Saudações ouvintes, eu sou o Arcas e está começando o Só na Bola, o seu podcast de esportes. Hoje irei falar sobre a final da Eurocopa, que foi entre Portugal e França, dia 10 de julho. O momento mais importante do futebol português aconteceu de maneira inimaginável que ninguém conseguiria prever tal fato. 12 anos depois da derrota em casa com a Grécia, Portugal estava agora do outro lado. A França tinha um autocarro pronto para a festa com a palavra campeões e a Torre Eiffel deveria ficar azul, mas a noite foi negra. O repórter Joey Walker acompanhou Portugal ao longo da Eurocopa de 2016, apontou pontos cruciais que Fernando Santos, técnico de Portugal, que acertou em cheio para faturar este troféu. O primeiro ponto foi a presença do Pepe. Depois da lesão da vitória contra o País de Gales, Pepe voltou a ficar apto para fazer um jogo de final. Pepe retribuiu a confiança com uma exibição de mestre que, embora não lhe dê manchetes, junto com José Fonte, que tiveram um trabalho de marcar nada mais nada menos que Oliver Giroud e Antoine Griezmann. O segundo ponto foi manter a calma depois de ficar sem Ronaldo. Se as coisas pareciam complicadas depois de Cristiano Ronaldo ter saído com dores na entrada que levou de Payet, Fernando Santos fez de tudo para que a ausência da estrela da equipe não afetasse a mentalidade de Portugal. Não valia a pena entrar em pânico. A entrada de Quaresma manteve o 4-4-2 em losango e Portugal continuou com seu plano de jogo. E com isso ficou claro que todos os jogadores iam ter que jogar mais sem o seu capitão. O terceiro ponto foi abafar o meio-campo francês. O futebol de Portugal não pode ser bonito. Todos desempenhavam um papel específico e a estratégia é clara. O volante de marcação William Carvalho voltou de suspensão e foi vital nessa final. William Carvalho foi muito eficiente e procurou a bola, tendo a nível defensivo anular Matuidi e Pogba. O incansável Adrian Silva, que Fernando Santos colocou em campo para travar todas as ações de Luka Modric contra a Croácia, apesar de não ter sido titular em todos os jogos, teve um papel crucial ao lado de Carvalho nessa final. O quarto ponto foi a mudança de tática. Com Portugal contendo a França, mas sendo incapaz de criar perigo, Fernando Santos mexeu na equipe. Embora preferindo o 4-4-2, o treinador português não estava convicto com o esquema. Depois de entrar João Moutinho, fez entrar Éder, que mudou para um 4-3-3, que foi uma manobra corajosa, pois implicou retirar Renato Sanches e mudar de forma contra uma França que estava em alta, mas acabou por ser aquilo que virou o jogo. Ao mudar Nani e Quaresma para as alas, esses puderam começar a jogar em posições onde se sentem mais confortáveis, e isso fez a diferença. Quinto e último ponto, colocar Éder. Pouco utilizado por Fernando Santos, o avançado foi brilhante desde que entrou aos 79 minutos. Com ele, o ataque passou a ter um foco e um ponto de referência. Portugal, que tinha tido dificuldades em criar perigo, conseguiu com Éder criar uma nova dinâmica ofensiva que perturbou a linha de defesa azul. Jogando com um camisa 9 à moda antiga, Éder revelou-se um espinho cravado na defesa gaulesa. Na jogada decisiva, conseguiu afastar Koscielny para disparar um arremate que deu a vitória a Portugal. No extracampo, temos a imprensa como assunto, desta vez, os jornais. O Jornal de Portugal, A Bola, deu nota máxima a todos os jogadores campeões, 10 de 10. Na França, os jornais L'Équipe e La Parole abordou textos falando do Mundial de 2006, que perdeu em Berlim para a Itália, e disse que o futebol francês tem dificuldades com as grandes tarefas e a lentidão em suas conquistas. O Le Parle teve uma visão positiva após a derrota. Seus argumentos foram que os azuis teve um grande atacante e seus números são notáveis. Essas informações de números do atacante vamos falar em outro podcast, um podcast mais informativo. Na Inglaterra, o jornal Daily Mirror disse que herói improvável para Portugal, e também lembrou que os mais chorosos são os torcedores do Swansea, pois o time contratou o Éder por 5 milhões de libras, mas em janeiro o jogador saiu para empréstimo para o Lille. Outros jornais de grande nome e peso social, como o New York Times, também deu sua visão sobre a final. Além da premiação aos jogadores de Portugal por terem faturado a Euro 2016, também teve a premiação do jovem jogador da Euro. Esta premiação envolve todos os jogadores que nasceram a partir de 94, ou seja, jogadores que tenham 22 anos ou menos.
Quem faturou este prêmio foi o meio-campo Renato Sanches, campeão jogando por Portugal, ficou na frente de Coman e Rafa Guerreiro. Ele que fez um gol muito importante contra a Polônia, que levou para prorrogação e pênaltis, e nos pênaltis conseguiu converter para Portugal, e estes que passaram para as semi pegando o País de Gales. Então é isso, ficaremos por aqui neste podcast. Até o próximo. Boas festas, boas comemorações aí nos seus gols. Mete um gol lá pra nós. Então ficaremos por aqui neste podcast. Até o próximo e falou.